Fé sem ação não é fé, é auto-engano. Existe uma diferença silenciosa, quase imperceptível, entre acreditar e agir. E é exatamente nessa diferença que a maioria das vidas permanece estagnada. Muitos dizem que têm fé, fé em dias melhores, fé em prosperidade, fé em mudança, fé em propósito, mas continuam vivendo exatamente como antes. Acreditam, esperam, desejam, visualizam e nada muda. Antes de continuar, permita um gesto simples e consciente. Se este conteúdo fizer sentido para você, curta o vídeo. Deixe um comentário reflexivo ao final, registrando aquilo que despertar em sua mente. E inscreva-se no canal, se decidir manter esse tipo de treinamento mental como parte da sua rotina. Agora, volte ao silêncio interno. A mente humana foi condicionada a confundir intenção com realização, pensamento com movimento, desejo com decisão. Desde cedo, aprendemos a valorizar ideias bonitas, discursos inspiradores, palavras que aquecem o coração. Mas raramente fomos treinados a compreender a lei silenciosa que governa toda a construção real: causa e efeito. Napoleon Hill afirmou que todo pensamento dominante tende a se transformar em ação física equivalente. Tende. Essa palavra carrega uma condição implícita. O pensamento precisa se tornar dominante. E para ser dominante, ele precisa ser alimentado por decisão e sustentado por ação. Sem isso, ele é apenas uma intenção frágil, dissolvida pelo primeiro desconforto. A fé verdadeira não é emoção, não é entusiasmo momentâneo, não é discurso otimista. Fé, no sentido mais profundo, é convicção sustentada por movimento coerente. É a escolha de agir, mesmo quando o resultado ainda não é visível. E aqui surge a primeira verdade desconfortável: a maioria não age porque, no fundo, não acredita. Acredita na ideia, mas não acredita o suficiente para pagar o preço. E a mente percebe isso. O subconsciente não responde a palavras, responde à repetição, responde à coerência, responde a comportamento. Quando você diz que acredita em prosperidade, mas continua tomando decisões baseadas no medo, a mensagem enviada ao subconsciente é clara: sobrevivência é mais importante que crescimento. Quando você afirma que tem fé em mudança, mas evita o desconforto da disciplina, o subconsciente registra: estabilidade é mais segura que evolução. A identidade se forma nesse campo invisível de repetições. Não é o que você declara que molda sua vida, é o que você faz consistentemente. A fé que não se traduz em ação cria um conflito interno silencioso. E esse conflito enfraquece a autoestima. Porque, em algum nível profundo, você sabe que poderia estar fazendo mais. Sabe que está adiando decisões. Sabe que está esperando condições ideais que nunca virão. E toda vez que ignora essa consciência, reforça uma identidade de postergação. Napoleon Hill ensinou que o desejo é o ponto de partida de toda realização. Mas ele nunca disse que o desejo por si só constrói algo. Entre o desejo e a realização existe um território chamado decisão. E decisão não é sentimento. Decisão é compromisso com ação específica. A mente humana busca conforto, busca previsibilidade, busca segurança. O cérebro foi programado para evitar risco, mas crescimento exige risco calculado, exige desconforto voluntário. Sem isso não há transformação. Quando alguém afirma ter fé, mas evita agir, está tentando colher sem plantar. Está tentando validar uma identidade futura sem construir os hábitos que a sustentam. Isso gera frustração, e a frustração repetida vira crença. Não funciona. Não é para mim. Talvez eu não tenha o que é necessário. Mas a verdade raramente é essa. A verdade é que a fé nunca foi testada, porque fé verdadeira se prova no comportamento.
O subconsciente aprende por experiência. Ele registra padrões. Ele grava emoções associadas a ações. Se você repete ações pequenas, alinhadas ao seu objetivo, todos os dias, mesmo sem ver resultados imediatos, está enviando um comando poderoso. Eu sou o tipo de pessoa que age. E essa identidade começa a se consolidar. Mas se você repete desculpas, adiamentos, justificativas sofisticadas para não agir, está enviando outro comando. Eu penso, mas não faço. Com o tempo, isso se torna automático. O modo sobrevivência mental se instala quando a pessoa passa a viver reagindo ao ambiente, em vez de agir a partir de uma visão interna clara. Ela acorda e responde ao que aparece. Não constrói, não direciona. A mente entra em piloto automático. E no piloto automático, a fé vira apenas narrativa. Você diz que acredita, mas seu dia não confirma isso. Napoleon Hill falava sobre propósito definido. Um objetivo claro, escrito, repetido, visualizado e apoiado por plano de ação. Perceba a sequência. Objetivo, plano, ação persistente. Não existe salto mágico entre pensamento e resultado. Existe construção, e construção exige movimento contínuo. A fé sem ação é confortável. Ela permite sonhar sem arriscar. Permite imaginar sem enfrentar resistência. Permite manter a autoimagem de alguém esperançoso, sem assumir a identidade de alguém disciplinado. Mas o subconsciente não é enganado por palavras bonitas. Ele observa comportamento e constrói identidade a partir dele. Se você deseja prosperidade, mas não organiza suas finanças, se deseja crescimento, mas não estuda com constância, se deseja reconhecimento, mas não aprimora suas habilidades, o que realmente está sendo praticado? A fé que transforma é ativa. Ela é uma força silenciosa que empurra o corpo a se mover antes mesmo que a emoção esteja presente. Ela não depende de motivação. Ela depende de decisão. Existe uma diferença profunda entre esperar sentir vontade e decidir agir independentemente dela. A maioria espera a emoção correta. Os construtores agem pela convicção correta. E convicção se fortalece quando é testada. Cada pequena ação coerente reforça a crença. Cada dia disciplinado solidifica a identidade. Cada passo dado apesar do medo fortalece a fé. Fé não é ausência de dúvida, é avanço apesar dela, e isso precisa ser compreendido em nível estrutural. O pensamento dominante molda o foco molda a emoção influencia o comportamento repetido forma o hábito consolida a identidade determina o destino. Essa é a lei silenciosa. Se a fé não altera o comportamento, ela não alterou o pensamento dominante. Se não alterou o pensamento dominante, ela não alterou a identidade. E se não alterou a identidade, o destino permanece o mesmo. É por isso que tantas pessoas passam anos declarando fé, mas colhendo resultados idênticos. Não houve movimento suficiente para gerar nova evidência interna. Sem evidência, o subconsciente não consolida nova crença. Ele precisa de prova comportamental, não de discurso. Quando você age em direção ao seu objetivo, mesmo em pequena escala, está criando microprovas. E essas microprovas acumuladas constroem confiança real. Não confiança ilusória, confiança baseada em ação. A fé verdadeira produz disciplina, e a disciplina sustentada produz resultados inevitáveis. Mas disciplina exige renúncia. Renúncia de distrações, renúncia de justificativas, renúncia do conforto excessivo. E aqui reside outro ponto essencial. Muitos dizem que têm fé, mas ainda estão negociando com o próprio compromisso. Eu acredito, mas... Eu quero, porém... Eu sei que preciso, só que...
Enquanto houver condição, não há decisão plena. E enquanto não houver decisão plena, a ação será instável. Instabilidade gera resultados inconsistentes. Resultados inconsistentes geram dúvida. E a dúvida, quando repetida, enfraquece a fé. Percebe o ciclo? A fé verdadeira rompe esse ciclo. Ela começa com clareza, clareza do que se quer, clareza do preço a pagar, clareza do tipo de pessoa que precisa se tornar. E essa última parte é crucial, porque não se trata apenas de fazer algo, trata-se de ser alguém. Ser disciplinado, ser responsável, ser consistente. A ação não é apenas um meio para alcançar algo externo, ela é o mecanismo de construção interna. Cada vez que você age de forma coerente com seu objetivo, está se treinando para ocupar o nível que deseja alcançar. É treinamento mental profundo e não acontece por acidente. A fé ativa exige vigilância interna, exige observar pensamentos sabotadores, exige interromper padrões antigos, exige escolher repetidamente o comportamento alinhado. Isso cansa, porque exige presença, mas é exatamente essa presença que diferencia a ilusão de construção real. Ilusão é confortável, construção é exigente, ilusão alimenta expectativa. Construção exige responsabilidade, e responsabilidade não é peso, é poder. Quando você entende que seus resultados são consequência direta daquilo que faz e daquilo que evita fazer, a fé deixa de ser um sentimento e se torna uma postura mental, uma postura comportamental, uma postura existencial. A partir desse ponto, a pergunta deixa de ser "eu acredito" e passa a ser "eu estou agindo de acordo com aquilo que afirmo acreditar?" Essa pergunta não é acusação, é lucidez, e lucidez é libertadora. Porque revela que o controle sempre esteve nas escolhas diárias, nas pequenas decisões invisíveis, na repetição silenciosa. Fé sem ação preserva a zona de conforto. Fé com ação transforma a identidade. E identidade transformada altera inevitavelmente o ambiente. A maioria quer o ambiente alterado para então agir, mas o princípio funciona ao contrário. Primeiro a ação, depois a evidência, depois a consolidação da crença. Esse é o caminho, lento, exigente, inquestionável. Quando você começa a agir de forma consistente, algo interno se reorganiza. O medo perde força, a dúvida diminui, a clareza aumenta, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a si mesmo. E essa mudança começa com uma decisão silenciosa: não negociar mais com a própria responsabilidade. A fé que espera é passiva, a fé que constrói é ativa. Uma mantém sonhos distantes, a outra aproxima a realidade. E neste ponto, talvez uma percepção esteja se formando. Talvez você esteja revisando mentalmente áreas da sua vida onde declarou fé, mas não sustentou ação proporcional. Não é julgamento, é consciência. E consciência é o primeiro passo da transformação, mas ainda não é o suficiente. Porque perceber sem agir mantém o ciclo. É preciso algo mais, algo interno precisa se alinhar completamente. A decisão precisa amadurecer. E quando amadurece, ela muda o ritmo dos dias, muda prioridades, muda hábitos, muda conversas internas. A fé deixa de ser discurso e se torna prática diária. E nesse exato ponto, a construção real começa. Mas essa construção exige aprofundamento. Exige compreensão ainda mais precisa do mecanismo interno. Porque agir sem entendimento também pode gerar dispersão. A fé precisa de direção, precisa de foco definido, precisa de propósito claro. E é exatamente isso que começa a se revelar quando você decide observar sua própria coerência com honestidade absoluta. Algo foi despertado, mas ainda não foi concluído. Permaneça nesse estado, observe, silencie, porque o próximo passo não será apenas compreender, será assumir.
Parte 2. Permaneça nesse estado, sem pressa, sem ruído, sem justificativas. Na primeira parte, algo foi deslocado internamente, uma percepção sutil, porém impossível de ignorar. Fé que não altera comportamento é apenas narrativa confortável. Agora, a questão não é mais compreender, é assumir. Existe um ponto invisível em que a consciência deixa de ser teoria e se torna decisão. Esse ponto não é emocional, não é dramático, não é marcado por euforia. Ele é silencioso, firme, interno. Napoleon Hill ensinou que a decisão é o oposto da procrastinação. Pessoas que realizam decidem com rapidez e mudam de ideia com lentidão. Pessoas que não realizam fazem o inverso. Essa afirmação não é motivacional, é estrutural. Decidir significa eliminar alternativas internas. Significa cessar a negociação consigo mesmo. Significa escolher um caminho e alinhar comportamento a ele, repetidamente, até que se torne identidade. Fé ativa nasce exatamente aqui, não no desejo, não na esperança, mas na decisão sustentada. Se você afirma que acredita em prosperidade, a pergunta agora é direta. Quais comportamentos diários confirmam isso? Se afirma que acredita no seu crescimento, quais hábitos estão sendo praticados com consistência? Se afirma que acredita no próprio potencial, onde está a disciplina que sustenta essa crença? A fé verdadeira precisa ser visível no calendário, precisa ser visível na agenda, precisa ser visível nas escolhas invisíveis que ninguém observa, porque o subconsciente observa. Ele registra cada microdecisão. Cada vez que você escolhe agir apesar da resistência, reforça a identidade de alguém comprometido. Cada vez que evita o desconforto necessário, reforça a identidade de alguém que recua. E identidade é destino em construção. A programação mental não acontece em momentos extraordinários. Acontece na repetição comum. Naquilo que você faz quando não está inspirado. Naquilo que você faz quando ninguém está observando. Fé sem ação é fantasia. Fé com ação é reprogramação. Reprogramar o subconsciente exige coerência, e coerência exige disciplina. Disciplina não é rigidez, é alinhamento contínuo, é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é agradável, é sustentar o plano quando a emoção oscila, é manter a direção quando o resultado ainda não apareceu. Napoleon Hill falava sobre persistência como elemento indispensável. Persistência não é intensidade momentânea, é constância estratégica. E constância constrói evidência interna. Quando você executa diariamente pequenas ações alinhadas ao seu objetivo, começa a acumular provas. Provas de capacidade, provas de compromisso, provas de evolução. Essas provas silenciosas fortalecem a fé real, porque agora ela não está baseada apenas em expectativa, está baseada em experiência. Você começa a perceber que é capaz de agir mesmo quando sente medo, que é capaz de manter o foco mesmo quando há distrações, que é capaz de continuar mesmo quando o progresso é lento. Essa percepção muda tudo, porque a confiança verdadeira não nasce de palavras, nasce de repetição disciplinada. A partir desse ponto, a transformação deixa de ser algo externo e passa a ser identidade interna consolidada. Você não está mais tentando acreditar. Você está vivendo de acordo com aquilo que decidiu acreditar. Essa diferença é estrutural. A mente começa a operar sob novo comando. Pensamentos sabotadores perdem força porque o comportamento não os confirma. A dúvida aparece, mas não governa. O medo surge, mas não paralisa. A ação se torna padrão. E quando a ação se torna padrão, o subconsciente aceita a nova identidade. Aqui começa a verdadeira construção. Não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar alinhado.
Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa, repetidamente. Defina com clareza o que deseja construir. Escreva, organize, estruture. Não deixe seu objetivo como abstração emocional. Dê forma concreta. Depois, transforme esse objetivo em ações mensuráveis, pequenas, diárias, inadiáveis. A fé ativa se manifesta quando você cumpre o que prometeu a si mesmo, independentemente do humor do dia. Cada promessa cumprida fortalece sua autoimagem. Cada compromisso honrado reforça sua identidade. Cada disciplina praticada consolida sua convicção. Você não precisa de aplausos, precisa de coerência. A coerência gera respeito interno, e respeito interno gera força silenciosa. Existe um momento em que você percebe que não está mais buscando motivação. Está executando por decisão. Esse é o ponto de virada. Porque agora você compreende que sentimento é instável, mas decisão pode ser estável, e estabilidade constrói resultado. O subconsciente aceita aquilo que é repetido com emoção e constância. Portanto, associe emoção positiva à sua disciplina. Não como euforia, mas como reconhecimento consciente. Reconheça cada pequena vitória. Reconheça cada avanço. Reconheça cada dia cumprido. Isso reforça o circuito mental da continuidade. Agora, permita que essa transformação seja internalizada através de uma afirmação guiada, não como motivação superficial, mas como recondicionamento estrutural. Respire e declare internamente: eu compreendo que fé verdadeira exige ação coerente. Eu assumo responsabilidade total pelos meus resultados. Eu não negocio mais com a minha disciplina. Eu ajo de acordo com aquilo que escolho acreditar. Minha palavra para mim mesmo tem valor. Quando eu decido, eu cumpro. Eu entendo que o desconforto é parte do crescimento. Eu aceito o preço do progresso. Eu avanço mesmo quando o resultado ainda não é visível. Eu não espero sentir vontade. Eu ajo por convicção. Minha identidade é construída diariamente. Cada ação alinhada fortalece quem eu estou me tornando. Eu escolho ser disciplinado. Eu escolho ser consistente. Eu escolho ser responsável. Eu abandono a ilusão da fé passiva. Eu vivo a fé ativa. Meu pensamento dominante está alinhado com meus comportamentos. Meus comportamentos estão alinhados com meus objetivos. Meus objetivos estão alinhados com meu propósito. Eu confio no processo porque estou comprometido com ele. Eu respeito minhas decisões. Eu sustento minhas escolhas. Eu sou o tipo de pessoa que começa e termina, que planeja e executa, que decide e persiste. Minha mente é treinada para agir. Meu corpo responde à minha decisão. Meu subconsciente aceita minha nova identidade. Eu avanço, eu construo, eu consolido. Não há conflito interno entre o que acredito e o que faço. Há coerência, e essa coerência molda meu destino. Permita que essas declarações se acomodem internamente, não como frases isoladas, mas como direção contínua. A partir de agora, toda vez que surgir a tentação de adiar, lembre-se, cada adiamento é uma instrução ao subconsciente. Cada ação executada é outra instrução. Você está constantemente se programando. A questão é, está programando força ou fragilidade? Está programando expansão ou limitação? A fé ativa exige vigilância consciente. Observe seus padrões, identifique onde há incoerência, corrija com ação imediata, não com culpa, com responsabilidade. Responsabilidade é maturidade mental, e maturidade mental constrói prosperidade inevitável. Quando pensamento, decisão e ação entram em alinhamento, a energia dispersa se concentra. A concentração produz resultados superiores, e resultados superiores reforçam a convicção. O ciclo agora é ascendente. Você não depende mais de circunstâncias favoráveis. Você cria circunstâncias através de postura consistente.
Isso é poder real, silencioso, sustentado, inegociável. A fé ativa transforma a forma como você enxerga obstáculos. Eles deixam de ser barreiras emocionais e passam a ser etapas estratégicas. Cada desafio se torna treinamento. Cada dificuldade se torna fortalecimento. Cada atraso se torna ajuste de rota. Nada é desperdício quando há consciência. E consciência direcionada por decisão gera crescimento contínuo. Chega um momento em que você percebe que não está mais buscando provar algo ao mundo. Está apenas honrando sua própria decisão interna. Essa postura altera sua presença, altera sua comunicação, altera sua energia, porque há convicção real, não baseada em esperança, baseada em prática, e prática consistente molda caráter. Caráter sustenta resultado. Resultado consolida destino. A fé, então, deixa de ser palavra, torna-se estrutura, torna-se rotina, torna-se identidade. Você não fala sobre mudança, você vive mudança, não declara disciplina, você pratica disciplina, não afirma acreditar, você age como quem acredita. Essa é a diferença entre ilusão e construção. E quando essa diferença é compreendida profundamente, não há retorno ao estado anterior. Porque agora você sabe. Sabe que cada dia é oportunidade de reforçar quem você está se tornando. Sabe que cada escolha conta. Sabe que destino não é acaso, é consequência acumulada. Se este conteúdo despertou algo em você, deixe um comentário reflexivo compartilhando sua percepção. Se fez sentido, curta o vídeo e se inscreva no canal para manter esse treinamento mental como parte da sua rotina. Continue decidindo, continue agindo, continue construindo. O destino é uma decisão mental.